Olá, tudo bem? Paz, uma palavra de Deus para compartilhar com você aqui. Na reflexão de 11 de dezembro, que teve como leitura do dia, 2 Pedro 1 e Ezequiel 29 a 32. 2 Pedro 1, versículo 10, nos diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Cuidado com os tropeços. Geralmente, nós não tropeçamos em coisas grandes que logo despertam a nossa atenção, tá? Mas nas pequenas ou nas que nós não estamos atentos. Então, tá ali bem visível, ok? Estamos em alerta. Dificilmente vamos tropeçar nisso. É algo grande, está diante de nós, ok. Mas quando é algo pequeno, que está fora do nosso radar, fora da nossa atenção, a tendência é que nós acabemos por tropeçar e cair. Eu me lembro quando Rosana estava. A Bia era recém-nascida, se eu não estiver enganado. Se eu não me engano, foi isso. A Bia era recém-nascida. Nós estávamos indo congregar, participar do culto. Era um culto domingo, agora não lembro se fora pela manhã ou se no final da tarde, início da noite. Nós pegamos um ônibus, descemos no ponto, eu pedi para deixar bem próximo ali na esquina de onde era o local de culto. O motorista facilitou isso para nós. E ao Rosana descer do ônibus, nós não nos atentamos a uma espécie de, eu não vou saber o nome, uma estrutura que tinha ali de concreto na calçada, que às vezes o pessoal coloca para não estacionarem em frente ao portão, coisas assim, que nós estávamos acostumados a. Bia nasceu em 2016, nós estávamos acostumados com aquilo ali há uns 8 anos, porque o prédio onde a igreja se reunia era ali há uns 8 anos, há 8 anos ao menos, né? E então nós, careca de passar por ali, conhecer aquilo ali de cor salteado, entendeu? Na escuridão. Mas naquele dia, algo era como se diante dos nossos olhos, aquilo, não sei explicar, mas é como se diante dos nossos olhos aquilo estivesse cegado a nossa visão, tá? Cegado a nossa visão. E se eu não me engano, Rosana conta que se sentiu até empurrada, tá? Nesse dia. E ela tropeçou, ela caiu de frente. Só que nisso que ela caiu de frente, eu não consegui a tempo segurá-la. Ela não sabe explicar como, mas é como se Deus tivesse enviado um anjo ali para apoiá-la, e ela rapidamente, enquanto ela estava caindo, ela virou de costas e não de frente, caiu de costas, mas sem bater a cabeça. E de barriga para cima, a ponto de proteger a Ana Beatriz. Isso no ano de 2016, segundo semestre de 2016. Então, quando nós estamos atentos, dificilmente nós tropeçamos naquilo que estamos atentos, tá? E nós tropeçamos sim, tá? Nós tropeçamos sim. Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear
todo o corpo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Em muitas coisas. Mas o sentido do que Pedro está tratando no contexto é de nunca abandonar a fé. Quando ele diz aqui o seguinte, presta atenção. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, aí avançando para o 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz isso, ele não está falando dos tropeços a que estamos suscetíveis no cotidiano, mas ele está falando de nunca abandonar a fé. E aí a gente precisa dar uma olhada para o contexto da carta. Por quê? Essa carta, as duas cartas Pedro ele escreve vê-se ali datas próximas entre os 64 e 66 depois de Cristo, a primeira e a segunda. Entende-se que ele estava em Roma, tá? E entende-se que foi no período dos seus últimos anos de vida, em que a tradição da igreja conta de que lá ele foi morto em Roma, acusado na liderança naquele incêndio que teve, em que a culpa recaiu sobre os cristãos, em que ele tenta sair da cidade de Roma, tem oportunidade, e conta-se que o Senhor apareceu para ele, então ele entende que ele deveria retornar a Roma, e ali ele acaba sendo preso, e ao receber a sentença de ser crucificado, ele escolhe morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não admitiria morrer com o seu Senhor. E entende-se que esta é a última carta, por causa disso aqui que ele escreve. Versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Então Jesus avisou para ele que ele morreria. Ok? Então, claramente, isso aqui. Aí ele reforça a mensagem. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Então, entende-se isso, tá? Enquanto na primeira epístola, Pedro alertava sobre a importância de perseverar diante dos perigos externos, da perseguição, da violência, da morte, é o que ele fala na primeira, tá? Do sofrimento, carta inteira. Já aqui, aparenta que são os mesmos destinatários, porque agora eu não vou me lembrar. Onde aqui? Mas dá-nos a entender, pelo texto, que ele está escrevendo aos mesmos irmãos, tá? Ali naquela região, que na primeira carta ele menciona como sendo estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, províncias ali da chamada Ásia Menor, províncias romanas. Enquanto na primeira ele alertava sobre a importância de perseverar diante dos perigos externos, aqui na segunda carta o apóstolo está alertando sobre os perigos de dentro, não os de fora, mas os de dentro, com os erros de doutrina e de conduta inapropriada com a vida cristã. O que ele ressalta aqui? Que a iniquidade dos últimos dias e o juízo de Deus vindouros são presentes, tá? Mas que enquanto nesse último tempo isso se manifestaria, nós já temos os recursos necessários dados por Deus para perseverarmos até o fim. Deixa eu localizar aqui. Versículo 3 do capítulo 1. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
tá? Então já temos a capacitação necessária. E sempre alinhados ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, Pedro ele traz 3 mensagens ao escrever essa carta, uma em cada capítulo. No primeiro capítulo ele fala: desenvolva o caráter cristão, tendo contínuo crescimento espiritual. E aí, isso alinhado ao conhecimento de Deus. Porque no versículo 2, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. No versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, aí o conhecimento vem, aí no versículo 8, porque se vós houverem abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Desenvolva o caráter cristão, tendo um contínuo crescimento espiritual, mas isso alinhado ao conhecimento de Cristo. No capítulo 2, traz a segunda mensagem. Olha, desenvolva o caráter cristão, mas tenham cuidado com as ameaças internas, estando em alerta e combatendo falsos mestres, falsos ensinos e as práticas pecaminosas. E isso alinhado ao conhecimento de Cristo, porque ele diz o seguinte, no verso 20 do capítulo 2, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, aquilo que ele fala lá no início do capítulo 1, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. E no capítulo 3 ele traz a terceira mensagem: mantenham viva a esperança do retorno de Cristo, aguardando pacientemente a vinda do Senhor com uma vida santa. E do capítulo 3, verso 18, ele fala: antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Desenvolva o caráter cristão no conhecimento de Cristo. Tenham cuidado com as ameaças eternas, mantendo-se no conhecimento de Cristo. Mantenham viva a esperança do retorno de Cristo no conhecimento de Cristo. Então, conhecer a Cristo é fundamental para eu desenvolver o caráter cristão, cuidar dessas ameaças internas dos falsos mestres, ensinos e práticas mundanas, e para que eu mantenha viva a esperança do retorno dele, conhecendo Jesus. Quando eu conheço a Jesus, eu sou transformado. Quando eu conheço a Jesus, eu reconheço que é falso. Quando eu conheço a Jesus, eu amo a sua vinda. Você está entendendo? Nós precisamos exultar nesse relacionamento, nesse conhecimento de Cristo, ok? E aí, no versículo 10 do capítulo 1, quando ele fala de que porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, o termo grego traduzido como tropeçareis é ptaio, e significa fazer alguém tropeçar, cair, tropeçar, errar, fazer um erro, pecar, cair em miséria, tornar-se desprezível. Então nós corremos um grave perigo de tropeçar na fé quando, e aí eu encontrei alguns textos importantes aqui para nós refletirmos a respeito, quando não confiamos em Deus. Judas começou tem um capítulo, né? Versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Quando nós não confiamos em Deus, nós vamos tropeçar, no sentido de abandonar a fé. Ok? Nós corremos um grave perigo de tropeçar também quando nós rejeitamos a luz do mundo. João 11, 9 e 10. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo.
mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Então, quando eu rejeito essa luz não reflete em mim, como, por exemplo, Jesus não é a luz do mundo, como é que eu vou refletir a luz? Lembra do sol e da lua? A lua reflete a luz do sol. Um exemplo simples para você entender. Então, um refletor. Um refletor, ele tem, imagina um ambiente aqui assim, né? Um objeto assim, e no meio você tem ali a lâmpada. A lâmpada, quando acende, ela bate naquele material branco, geralmente branco, e reflete, amplia aquela luz, né? Direciona a luz, né? Para os lugares ali. Então, quando, quando eu rejeito a luz, esquece, eu estou em trevas. Vou abandonar a fé. Ok? Outro. Lucas 17, 1 e 2 é quando nós colocamos o nosso foco no erro dos irmãos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. As pessoas podem tropeçar porque outros são pedras de tropeço? Sim. Mas quando eu coloco o foco, a desculpa, no erro do outro e não conheço a Cristo, eu vou abandonar a fé. Você já ouviu aquela desculpinha? Porque os pastores, assim, 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 sofrem tal coisa na igreja, e isso, aquilo, outro. Aí a minha pergunta, o que Jesus tem com isso? Sempre perguntei isso. E continuo perguntando. Tá, mas o que Jesus tem com isso? Que o outro errou. Foi Jesus que errou com você? Não. Mas foi alguém que eu tinha uma grande confiança, um irmão em Cristo. Ok. Ai de quem fizer tropeçar, precisamos vigiar, para nós não sermos pedra de tropeço. Mas será que nós vamos abandonar a fé por causa de um irmão que errou conosco? Espera aí. Ou que a pessoa caiu em algum pecado e isso foi um péssimo exemplo para você? Poxa, calma aí. Então, quando colocamos o foco nos erros dos irmãos e não no conhecimento de Cristo, nós vamos abandonar a fé. Tá? Um outro texto, Apocalipse 2,14, quando nós seguimos falsas doutrinas. Por isso que eu sou muito chato com o contexto, de você ter uma leitura continuada, ampla da palavra, não textos isolados, não só aquilo, mas todo o conselho de Deus. Eu falo bastante sobre isso, de estar sempre meditando na palavra. Por quê? Para nós não cairmos nas falsas doutrinas. Esses são dos maiores perigos para a fé cristã nos últimos dias, são as falsas doutrinas que estão aí espalhadas aos montes, às vezes sendo ensinadas através de púlpitos nas igrejas. Infelizmente, tá? É uma realidade. Diz assim o texto: mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, esses ensinos eram ensinos que lançavam tropeços para os servos de Deus, para o povo de Deus. Jesus está dizendo que essa igreja ali estava seguindo essa doutrina, que levava ao tropeço. Então a falsa doutrina ela leva ao tropeço. Tá? Um outro texto. Nós corremos o risco, grave perigo, de abandonarmos a fé
quando nós não, quer dizer, certamente, quando não temos um relacionamento pessoal com Cristo. 1 Pedro 2, 4 a 8. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Jesus, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, exemplos aí na palavra sobre o que acaba nos levando ao abandono da fé. Agora, esse texto ele diz algo que é maravilhoso. Versículo 10 de 2 Pedro 1. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Preste atenção. Quem nos salva é Deus, certo? Certo. Mas manter o cuidado em não tropeçar enquanto Deus age em nós é uma responsabilidade pessoal nossa. Deus opera, nós cooperamos. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Jesus salva, mas nós precisamos obedecer. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, é sempre uma correspondência nossa, uma responsabilidade pessoal nossa. Então, como não tropeçar? Como não tropeçar, então? O texto diz aqui: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. É ser cada vez mais cuidadoso em consolidar a caminhada de fé, e o contexto aqui nos mostra algumas atitudes. Primeira, valorizando a fé. No versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A fé não é algo comum. Ela é preciosa, pois nós chegamos a ela unicamente porque Deus veio nos salvar na pessoa de Jesus Cristo, manifestando do céu a justiça de Deus, plenamente satisfeita no sacrifício perfeito, único e eterno de Cristo, que recebeu em si mesmo a punição por nossos pecados. Deus, na pessoa de Cristo, veio nos salvar. Isso é preciosíssimo. Só que muitos de nós valorizamos, queremos, desejamos um agir de Deus em questões nossas aqui da vida terrena e desprezamos o que Jesus veio fazer por nós. A fé é igualmente preciosa pela justiça de Cristo. É isso que nós precisamos acordar e valorizar, tá? Segundo, desenvolvendo o relacionamento pessoal com Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus
e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O relacionamento com Deus, que nos chamou à vida eterna, nos conduz a viver em plena graça e paz e a receber do poder de Deus tudo o que precisamos para uma vida que agrada a Deus. Valorizo a fé, correspondo à mensagem do Evangelho em fé. Ok, e aí? E aí agora eu vou desenvolver um relacionamento com Ele. Ok? Isso em toda a caminhada cristã. Terceiro, versículo 4. Santificando-se por amor. Porque quando o texto diz, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas, pelas quais, ele está falando da glória e da virtude, tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências há no mundo. Então nós recebemos as promessas de Deus, que não são para nossa satisfação pessoal ou vanglória. A Bíblia tem não sei quantas promessas, dizem, né? Nem tudo que se diz que é promessa é promessa. Não é porque está escrito que Deus está prometendo que vai fazer. Deus promete quando vai fazer, quando Ele diz, eu vou fazer. Não é porque alguém diz que Ele está dizendo que vai fazer. São coisas diferentes. Mas tem promessas? Tem. Mas quais são as preciosas promessas? São as das coisas aqui terrenas? Não. Então, são das coisas que vão trazer satisfação pessoal ou vanglória? Não. Mas as preciosas promessas da vida eterna, da herança eterna, de contemplarmos a Cristo, de termos o corpo transformado, de ser enxugado nos seus olhos toda dor, lágrima, de estarmos para sempre com o Senhor, onde quer que o Senhor esteja, ok? Temos dele estar sempre conosco aqui na terra, de termos bom ânimo porque ele venceu o mundo, e por aí vai. Essas promessas preciosíssimas, e a principal é a vida eterna, 1 João 2, 25, elas são, na verdade, para nós compartilharmos da natureza de Deus quando escapamos da corrupção moral e espiritual do mundo. Ou seja, nós recebemos as preciosas promessas de Deus para sermos mais parecidos com o Senhor, recebendo atributos de Deus que Ele compartilha, são aqueles chamados atributos comunicáveis, que dentre eles está a santidade. É o escapar da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Andar em santidade, se santificar. A capacidade de sermos santos é um atributo que Deus compartilha conosco, comunica conosco, mediante as suas preciosas promessas. Ou seja, eu ando em santidade não é por obrigação, porque eu tenho que me santificar, porque eu tenho que não pecar, porque eu tenho que andar longe do pecado, eu tenho que cumprir o mandamento. Não, mas é por amor de quem contempla as preciosas promessas. Então, é você se santificar por amor. Eu estarei para sempre com o Senhor, por isso eu quero me santificar. Cristo vive em mim, por isso eu quero me santificar. Você entende? E quinto, mantendo o foco, quarto, né? Estou pulando aqui, quarto, crescendo espiritualmente, versos 5 a 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor, porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é crescendo espiritualmente, procurando praticar virtudes cristãs, crescendo e perseverando naquilo que já alcançamos, em transformação de caráter em semelhança de Cristo. Partimos da fé,
e vamos até o amor. A fé é só o começo. Eu preciso crescer e chegar à maturidade do amor, tá? E quinto, sim, é mantendo foco nas promessas. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, o contrário do crescimento, quando nós não desenvolvemos a fé, mostra uma cegueira espiritual, tá? E essa cegueira espiritual, o que ela nos aponta? Aponta para o desprezo pela promessa do porvir e pelo perdão já recebido dos antigos pecados, desconsiderando o que Jesus fez por nós, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Nada vendo ao longe, eu não estou vendo a promessa do retorno do Senhor, me esquecendo do que Ele fez por mim. Então, quando eu tiro o foco dessas promessas, é capaz de eu tropeçar, tá? Então, fazendo isso agora, nós teremos uma vida cristã sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cuidado com o tropeço, tá? Cuidado com o tropeço. Glorifico a Deus pelas orações de cada um. Peço que continue orando. Esses dias eu tenho me sentido um pouco fraco, sem vigor, né? Um pouco também por conta de um resfriado, de uma gripe, e peço sua ajuda para que eu consiga perseverar aqui nas nossas reflexões para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.